o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho do Novo Testamento, um Evangelho bem fácil de encontrar. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12. Glórias a Deus. Agradecendo sempre a Deus por cada oportunidade. Não sabemos quando se dará a volta do nosso Senhor Jesus. E como o Décio falou, é um privilégio realmente. Privilégio para nós estar ministrando a palavra, mas o privilégio maior está na comunhão com os irmãos, perseverando nessa nossa fé em adoração ao nosso Deus. Esse é o maior dos prêmios para nós, é glorificar e adorar o nosso Deus. Mais uma vez, meus irmãos, Mateus 24, 12, creio que todos acharam, para tentar ser bem breve. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Curvem vossas cabeças em reverência ao Senhor, nosso Deus, oremos. Pai justo e fiel, graças te damos, Pai, por este momento ao qual, Senhor, será ministrada a tua palavra. Esta palavra, Senhor, que como sempre costumo dizer, tem o poder de mudar nossas vidas, transformar histórias de pessoas, de famílias, mudar uma nação. Pai, que a partir desse momento eu seja usado pelo Senhor para falar do teu evangelho, para falar da tua palavra, sem desviar da mensagem central que é o Senhor Jesus, sem desviar daquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja. Que neste momento, Pai, o Senhor me use como um instrumento para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Que eu saia daqui, Senhor, com o meu nome diminuído, e que o teu nome saia daqui glorificado, adorado, exaltado e engrandecido. Eu te peço e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Podeis assentar a todos. Amém. O tema da mensagem de hoje: o amor de muitos se esfriará. Interessante, meus irmãos, que eu deveria fazer uma playlist, né? Porque eu já ministrei sobre os atos finais, os sinais finais do final dos tempos, né? Os acontecimentos finais do fim dos tempos. Já tem uma ministração minha. E essa também está nesse sermão profético, né? Que o capítulo 24 de Mateus, ele é conhecido como o sermão profético do nosso Senhor Jesus. Esse capítulo 24 deveria ser lido por nós todos os dias, ou por todos os instantes que nós pegarmos a Bíblia. Porque o cristão tem que estar atento para os sinais que Jesus deixou muito claro. Jesus aqui já antecipa para nós o que vai acontecer no final dos tempos. E eu creio que, a começar por mim, estamos muito desavisados dos acontecimentos. É capaz de um ateu chegar para nós e falar: olha, meu irmão, acho que Jesus falou isso aqui que ia acontecer, e está acontecendo. E nós, desavisados, porque somos às vezes desleixados para ler a palavra de Deus. Mas não é esse o tema da mensagem. O tema da mensagem é: o amor de muitos esfriará. Como eu disse, meus irmãos, Jesus, nesse sermão profético, no Mateus 24, o amor esfriará, para que a gente possa se situar em que momento ele falou, tem outras coisas que ele falou antes do amor de muitos esfriará. E a primeira delas, nesse Mateus 24, é que muitos viriam em nome do Senhor Jesus, né, falando em nome de Jesus, né, e está no verso 5. Eu não vou citar todos os versos, mas no verso 5 fala algo que muitos virão em nome de Jesus e enganarão muitas pessoas. Guerras e rumores de guerras, nação contra nações, terremotos, fome. Isso tudo ele foi, antes de falar que o amor de muitos se esfriará, isso está nos versos anteriores. Ele foi alertando dos acontecimentos, e o amor de muitos esfriará é apenas mais um dos acontecimentos finais antes do fim. São os princípios das dores, já na iminência de acontecer o fim. Nós seríamos, os cristãos, seríamos odiados pelas nações, né? Haveria traição e ódios uns aos outros, a gente vê isso comumente. E depois chega o amor de muitos esfriará, depois dessa ordem que eu acabei de falar. E depois dessa passagem que ele fala do amor de muitos esfriará, vem a grande tribulação, que é o momento que está aqui a partir, pelo menos aqui na minha Bíblia, está a partir do verso 29. É isso? Acho que é 29. É porque eu fiz a leitura hoje em outra Bíblia. Mas de qualquer modo, meus irmãos, isso, no verso 15, a partir do verso 15 do 24, já começa ele a informar como se dará o fim, tá? Então aqui ele fala: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, né, que é o anticristo, de qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, aqui está a tenda, mas entenda. Vamos lá, meus irmãos, vamos até o verso 12, que é o principal que eu tenho. Eu vou ler mais 2 versos desse mesmo capítulo, mas
está descrito no verso 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu confesso aos irmãos que quando eu lia esta mensagem, eu achava que os muitos que aqui Jesus descreve fosse todos. Mas hoje eu vou dar informações para os irmãos, aqueles que não souberem, de que Jesus está deixando muito claro, aqui nas entrelinhas, de que somos nós cristãos que irá esfriar, de muitos dos cristãos, algumas traduções dizem quase todos, então a grande maioria dos cristãos esfriará o amor destes. E vou explicar por que eu digo que é direcionado aos cristãos, não o amor do mundo, que daqui a pouco eu vou explicar por que não é para o amor do mundo. O mundo não ama, o mundo não sabe que sentimento é o amor. Somente sabe o sentimento do que é o amor quem é cristão. Você pode me dizer, uma pessoa que faz caridade, que é espírita, do candomblé, que faz caridade, ela sente o amor. Mas esse amor que Jesus descreve aqui, que esfriará, ele é muito mais complexo do que esse amor apenas da caridade. Esse amor que Jesus descreve aqui é um amor amplo, um amor que cabe à caridade, o amor ao próximo, mas também que cabe e engloba o principal mandamento, que é amor a Deus. E quando Jesus descreve aqui no capítulo 12, que o amor esfriará, é o amor das pessoas a Deus se esfriará. É triste, mas é a realidade que Jesus está descrevendo. O amor de muitos que caminharam na fé, que foram até o final, que se congregaram, eram homens assíduos, chegarão no final, com aquele amor que tinha antes, diminuído. E Jesus descreve depois no capítulo seguinte, que é o 13, que somente conseguirá se salvar, somente conseguirá alcançar a salvação quem perseverar neste amor, quem perseverar até o fim. Então, vou descrever apenas para poder toda a igreja entender a diferença às vezes de iniquidade e pecado. Quem está fazendo o curso de teologia, Regis aqui, né, Regis? Já aprendeu essa diferença, iniquidade e pecado. Pode ser que muitos ainda não saibam, mas assim, iniquidade é pecado. Pecado, a gente aprendeu no curso de teologia, errar o alvo. Uma breve tradução, errar o alvo. Errar o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Então, todas as vezes que você comete algo que é pecado, você erra o alvo. E quem é o alvo? Jesus. Então, imagine um caminho que ele caminhando, você andando reto, você vai encontrar o nosso Senhor. E ao lado desse caminho tem lá umas flores, tem alguns pecados, algumas coisas que parecem flores, mas são espinhos, e você acaba pegando pelo caminho, isso são pecados. Porém, você volta para o caminho, certo? Você se arrepende e fala, não, o que eu cometi hoje, não vou voltar mais a cometer. Então, você se arrependeu e você volta a trilhar aquele caminho ao encontro do nosso Senhor. Então, o pecado, ele é possível você voltar para o caminho e seguir reto novamente. Agora tem um problema. A iniquidade, imagine esse mesmo caminho. Porém, a pessoa, em vez de colher aquela flor pecaminosa, estou dando um exemplo apenas bem simples, para poder as pessoas também entender de forma visual, você acaba colhendo o jardim inteiro. E você acaba se deleitando naquele jardim de pecado. Então a iniquidade basicamente é isso. É você errar o alvo, porém você já não mais percebe que está errando o alvo. Você começa a continuar naquele pecado, já sente prazer no pecado e o pior, já não consegue identificar que é pecado. Isso se descreve como iniquidade. E é a iniquidade que Jesus descreve aqui. Que são as pessoas que já não mais percebem que é pecado, continuam errando, continuam pecando, continuam fazendo aqueles atos sem saber que é pecado. Eu vou dar 2 exemplos aqui, que eu creio que todos os irmãos já fizeram algo desse tipo. Não creio que os irmãos continuem, mas se continuarem, fica já um alerta. Dentro de instantes eu dou 2 exemplos. E iniquidade basicamente é isso. Então entenderam? O pecado você consegue mais facilmente receber o perdão de Deus. Porém a iniquidade, como que você vai justificar para Deus algo que você sabe que é pecado, se deleitou nesse pecado e começou a ser iniquidade, porque você já tinha consciência que é pecado e continuou nele, porém você não tem mais interesse de parar de continuar fazendo aquilo que é errado. Então não tem mais arrependimento. Aí que é o problema. E a iniquidade, ela já é um preço mais difícil, ou é um preço mais complicado de se alcançar o arrependimento e consequentemente o perdão de Deus. Amém? Então, o verso 12 diz, se possível multiplicar a iniquidade, que é mais severa que o pecado, tá bom? É mais difícil receber perdão de Deus pela iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deixa eu dar 2 exemplos de iniquidade, antes de adentrar sobre a questão de ser direcionado para nós cristãos, esse verso 12. Por exemplo, eu mesmo comprei muitos CDs piratas. Então, por exemplo, a minha justificativa da compra do CD pirata era assim, eu dizia, mas o CD original é caro, eu não vou pagar R$50.
Porém, meus irmãos, entendam bem. É legal comprar CD pirata? Do modo sem ser, não estou falando se é pecado ou não. É legal? Não, é ilícito. A própria justiça humana já diz, é errado, é ilegal. Então a gente sabe que é errado, certo? É errado, já é unânime. E se é errado, é pecado. E se nós continuamos comprando CD piratas, CDs piratas, estamos cometendo iniquidade, pois sabemos que é pecado e continuamos fazendo errado. E uma coisa que aconteceu já comigo, a minha carta de moto, pagar a carta da CNH. Eu comprei minha carta, porém, deixo muito claro, meus irmãos, que quando eu comprei, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Porém, se mesmo assim, agora eu tenho essa consciência e comprei, já sei que é errado, e volto a fazer, né, por exemplo, tiro outra carta, enfim, compro novamente, automaticamente eu estarei cometendo iniquidade. Então, deixando muito claro, meus irmãos, um grande exemplo, né, deixando muito claro com relação ao CD pirata, que eu já fiz isso, e sei muito bem que é pecado, não posso voltar mais a cometer. Prova disso, desde a minha conversão, eu não jamais comprei CD pirata. Eu até já fui vendedor de CD pirata, para vocês terem noção, já fui vendedor, camelô. Mas assim, é um ato de Deus para cada um. Deus, o Espírito Santo, vai esquentar vocês para entender se é errado ou certo. Não somente isso, mas tudo o que nós fazemos. Então, basicamente é isso. Um outro detalhe de iniquidade é olhar com desejo. Isso aqui aconteceu com Davi. Davi, pode olhar que tem um salmo, não sei se é o 51, que ele diz que ele cometeu para Deus apagar as iniquidades dele. Por quê? Porque ele cometeu iniquidades. Ele teve momentos. Qual foi o momento? Quando ele olhou para a Betseba. Quando ele começou a desejá-la, e aquele desejo, ele sabendo que é errado, foi consumindo ele até o ponto dele pecar. Pecou, mas foi uma iniquidade, porque ele sabia que era pecado, continuou alimentando aquele pecado, cometeu iniquidade. Ele mesmo assumiu isso. Então, meus irmãos, todos nós, acabei de citar Davi, todos nós somos suscetíveis. Mas a gente tem que orar ao Senhor para saber que o que é certo, o que é errado, o que nós estamos fazendo de errado, para poder corrigir. Porque Jesus já deixou muito claro, em razão da multiplicação da iniquidade, em razão disso tudo ser relativizado entre os cristãos, nada não, tem nada não, é ser extremo demais, isso tudo vai ser relativizado, e essa iniquidade, que é para Deus a iniquidade, para nós, entre nós pode ser que nós não consideramos, mas para Deus é iniquidade, e essa iniquidade entre os cristãos irão se multiplicar ao ponto de esfriar o seu amor. Por que eu deixo muito claro, meus irmãos, que esta palavra é para nós? Eu vou ler brevemente os outros 2 versículos que eu acabei de falar, na verdade 3, para poder justificar o porquê que Jesus está falando dele aqui, e para os filhos dele, não para o mundo em geral. E surgirão, o 11, tá? É um antes, vou ler os 3 agora na sequência. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Jesus aqui está descrevendo para o mundo inteiro que surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Ele está falando aqui a mensagem para os filhos dele. É para nós cristãos. Esse alerta aqui é para o mundo inteiro. Para quem não conhece Jesus, esse alerta é para ele. A não ser que ele conheça Jesus, a não ser que ele tenha um encontro com Jesus, ele entenda o que é a Bíblia, quem é Jesus, ele vai entender que esse recado é para ele. Então, haverão falsos profetas que enganarão a muitos. Verso 11. E o 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E um vai complementando o outro. O verso 12 complementa o 11. Por quê? Através desses falsos profetas, e hoje vemos isso na atualidade, meus irmãos. Vemos isso na atualidade. Esses homens que pregam essa teologia aí de tudo pode com o Senhor, né? De que Deus é dependente de nós, porque somos nós que colocamos Deus na parede para pedir aquilo que Ele tem que nos dar, não é aquilo que Ele deve nos dar, que é o que Ele quer para nós. Então, quando você vê homens pregando isso, você já pode declarar como falso profeta, porque não precisa chamar para Cristo através da barganha. Nós sabemos que tem um Espírito Santo que percorre esse mundo, percorre nossos corações, que Ele tem o poder de convencimento. Por que eu vou ter que chamar pessoas para Cristo através de mamon, de dinheiro, de riquezas, que todas são perecíveis? Não há razão de você chamar as pessoas por esse motivo, mas pelo motivo da cruz de Cristo. Porque foi esse chamado dele para nós. Por isso ele disse, quem quiser vir após ele, sigam, né? Através da cruz. Carregue sua cruz e siga. Então o chamado de Jesus Cristo não foi para a prosperidade, e sim para a cruz. E o 13, que é a continuação. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui lhes pergunto, meus irmãos, será que esse perseverar até o fim é direcionado para o espírita, para o homem do candomblé que faz lá suas boas ações, Cosme e Damião, essas coisas que eles fazem? Será que é direcionada para eles essa mensagem aqui que eu acabei de ler? Acabei de ler.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que esse homem que está nessas práticas aí anticristãs, será que esse homem, ele tem noção do que é esse amor que Jesus Cristo descreve no capítulo 12? Ele não tem essa noção do que esse amor que Jesus descreve que esfriará. Por isso que eu deixo muito claro, meus irmãos, não são as boas ações que diz que vocês têm amor. O amor que Jesus descreve aqui é algo muito mais supremo, vai em encontro ao quê? Ao amor a Deus, aos mandamentos a Deus. Então eu vou trocar uma palavra agora, nesse verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que guardar os mandamentos do Senhor até o fim será salvo. Mas aquele que guardar o amor do Senhor Jesus Cristo até o fim será salvo. Perseverar aqui não é para essas demais religiões. Porque vocês acham que eles vão perseverar em alguma coisa, continuando com essas práticas satânicas? Vocês acham que no momento de perseguição, serão eles que vão ser perseguidos? Vai ser no lombo dos cristãos as perseguições. Prova disso é que já tem das consequências do final dos tempos, como eu falei aqui no verso 15, né? Quando, pois, virdes aqui a abominação da desolação, de que falou Daniel, o anticristo estará sentado no trono, né? Que é santo, no lugar santo. É sinal do terceiro templo. E poucos irmãos sabem, mas os judeus já estão se organizando, inclusive convocando, nesse ano, em abril desse ano, já mandaram cartas convocando seus co-irmãos, porque eles declaram, né, a questão de Ismael, quando houve a divisão entre Isaac e Ismael, né, o filho da promessa que foi Isaac, e Ismael, que Deus falou que faria dele nações, né, grandes nações também, uma grande nação seria feita através do nome de Ismael. E quando eles convocaram os árabes, falaram assim, olha, vamos construir o terceiro templo, não é questão financeira, que nós estamos planejando, não por causa disso, mas porque nós queremos ter a paz. Nós queremos que a paz reine, porque querendo ou não, eles precisam dos árabes para que possam construir, porque tem lá do lado, tem uma mesquita, tem 2 mesquitas do lado, e que o Monte Moriá, ele tem essas divisões de religiões e é sagrado para as 3 religiões, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Mas eu vi que ficou de fora os cristãos dessas cartas. Eles não pediram autorização, não quiseram mandar para os cristãos essa carta para ver se eles autorizam, porque também é santo para os cristãos lá. Vocês veem que eles estão se articulando para ser perseguidos os cristãos, que é o que a Bíblia descreve. Então, quando eu falo, meus irmãos, que aquele que perseverar até o fim será salvo, aquele que tiver o amor de Cristo, que Jesus fala aqui que esfriará entre muitos, será salvo, aquele que permanecer com esse amor genuíno, é porque vai haver uma grande perseguição, haverá talvez uma grande dificuldade para os cristãos, ao ponto de muitos, inclusive, esfriar o seu amor. E para justificar que é para nós e que é Jesus falando dele, todos esses versículos, e não para o mundo em geral, é que o 14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então, talvez quando Jesus deixou claro aqui esse 14, é para dizer para todo mundo, ninguém, quando o evangelho chegar a todos, ninguém pode se excusar de que o evangelho não foi pregado para ele. Porque muitos podem levantar a mão e dizer, não, mas eu não tive a oportunidade, né? E como a gente já conversou, acho que em escola bíblica isso aqui, né? Os pensamentos nossos, talvez Deus vai passar assim um PowerPoint mais sofisticado, né? Um slide assim, de toda a vida do ser. E aquele que não creu em Jesus em nenhum momento da vida dele, vai passar Deus mostrando para ele, lembra aquele cidadão que foi, aquele meu filho que foi até o teu encontro na rua tal, falando, entregando um panfletozinho com a minha mensagem? Foi a primeira chance que eu te dei. Lembra quando você ficou preso, dependendo da situação, não foi a igreja evangélica lá, mais a segunda oportunidade. Então vai mostrar lá a capivara do cidadão, de tantas oportunidades que Deus deu a ele, ele não quis aceitar. Amém? E deixando muito claro, meus irmãos, que o homem não possui o poder para mudar o curso natural da profecia de Jesus. Então, se Jesus diz que o amor de muitos esfriará, o amor de muitos irá realmente esfriar. E quando eu sei que essa mensagem é para nós cristãos, e sei que aqui na minha frente, inclusive a mim, tem pessoas falhas, pessoas que estão buscando ao Senhor porque precisa dele, eu peço aos irmãos para que em nenhum momento em suas vidas deixem esfriar esse amor por Jesus. Em nenhum momento em suas vidas, independentemente do que aconteça, vocês esmoreçam na fé. Porque quando eu vejo momentos como o atual na igreja, muitos irmãos parando de caminhar, parando
pelo caminho, depois de uma linda história com Jesus até esse momento. Estamos aqui com 40 pessoas. E domingos que tem menos pessoas, tem uma quantidade maior por ser domingo, mas é pouco ainda perante o que essa igreja possuiu. Eu sinto que os irmãos estão esfriando na fé. Eu sinto que os irmãos estão enfraquecendo, esfriando esse amor que Jesus Cristo já apresentou algum dia para ele. E para os que estão aqui presentes, os que nos assistem, a mensagem que eu quero transmitir para vocês hoje é que aconteça o que acontecer em sua vida, as desilusões, as dificuldades que a vida te dá, te propõe, são muitas. Como eu digo, a cristão carrega uma cruz, não carrega bolsa de dinheiro como está sendo pregado nas igrejas. É a cruz de Cristo. Se você estiver centrado na cruz de Cristo, a enfermidade que você possui, o desemprego que você possui, a conta em negativo, ou o que mais possa estar acontecendo na sua vida, isso tudo vai ser mínimo, porque você carrega uma cruz em suas costas. Você carrega o padecer por Cristo, e o padecer por Cristo, quando é plantado em seu coração, acontece tudo o que for, você vai sair glorificando a Deus. Amém? Como eu disse, o homem não tem como mudar o curso natural da profecia que Jesus declarou. Mas o homem tem a capacidade, através das suas ações, de ser o porta-voz do Evangelho de Cristo e fazer como agora faço aos irmãos e que nós vamos juntos fazer, de falar para todos: não deixe seu amor esfriar, não deixe o seu amor esmorecer, continue firme, porque Jesus já deixa muito claro que no final dos tempos o amor de muitos esfriará, e como eu já disse, é o amor dos cristãos aqui, porque o mundo não sabe o que é o amor. Esse amor que eu digo é complexo, é o amor de amar a Deus, e quem ama a Deus sente amor ao próximo, sente amor a qualquer circunstância. Então, o amor das pessoas, a fé das pessoas no final dos tempos, ela vai enfraquecer, ela vai esfriar. E o que eu mais temo, meus irmãos, é que eu, você, os que nos assistem, se deixe esfriar essa fé. E por isso serve como alerta esse Mateus 24, para a gente sempre que puder, leiam. Porque Jesus deixa muito claro, veja em que você está se enquadrando aqui. Eu me enquadro perfeitamente nesse 12, para poder me alertar e dizer, eu não quero que eu seja um desses. E a palavra, em outras escrituras, em outras traduções, diz quase todos. Então, meus irmãos, aqui está descrito muitos, mas em outras diz quase todos. Então, quando diz quase todos, eu imagino que uma grande parcela dos cristãos, infelizmente, se deixaram enfraquecer na fé. Esta profecia feita pelo Senhor Jesus é sobre o amor dos cristãos, pois somente conhece esse amor quem é cristão. E aqui eu dou um exemplo claro para os irmãos entender e separar o mundo dos cristãos. Quando Paulo perseguia em nome de Deus, assim ele diz em uma das suas cartas, os cristãos. Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, eu persegui a igreja em nome de Deus, porque ele era judeu, então ele seguia a doutrina judaica, e em razão disso ele entendia como Jesus um grande falso profeta, um homem confrontando as leis judaicas, e aí ele começava a perseguir cristãos, inclusive até a morte. Não era ele que apedrejava, mas era ele que fazia todo o circo acontecer. Esse mesmo Paulo, será que ele entendia o que era esse amor de Jesus, o que era o amor de Deus, pronto, quando ele perseguia os cristãos? Será que Paulo estaria aqui, que o amor de muitos esfriaria? Será que Paulo estava nesse meio? Claro que não. Ele não sabia o que era o amor supremo de Deus. O amor supremo de Deus, ele veio somente a conhecer quando ele teve um encontro real com o Senhor Jesus, a caminho de Damasco. Naquele momento se traçou uma nova história a Paulo. E ali Paulo entendeu o que é o verdadeiro amor. E dali para frente Paulo foi perseguido em razão desse amor que ele aprendeu. Mas jamais perseguiu um ser que se quer. Porque o amor de Jesus Cristo não é para perseguir, é para amar. O amor de Jesus Cristo não é para virar as costas, é para abraçar. Então, é um amor totalmente ao inverso desse do mundo. Por isso que essa mensagem aqui do Senhor Jesus é para todos aqueles que creem nele. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus têm que entender esse verso 12 como, e por se multiplicar a iniquidade, talvez o mundo vai estar em iniquidade como já quem está no caminho errado já vive em iniquidade. Porém, aqueles que estão no caminho do Senhor Jesus vão enfraquecer na fé em razão dessa iniquidade que o mundo está vivendo. E aí vão deixar de viver esse amor que o Senhor Jesus plantou em nossos corações. Plantou inclusive no coração de Paulo, que morreu em razão da obra. O amor que antes havia em muitos cristãos já não mais estará presente no final dos tempos. O amor de muitos, como eu disse, quase todos, cristãos esfriará. Eu peço aos irmãos para que façam uma reflexão depois, como que será o mundo
quando essa iniquidade ou esse pecado estiver prevalecendo. O que justifica o esfriamento do amor dos cristãos é o seu distanciamento de Deus, em razão do enfraquecimento da fé. Eu vou dar 2 exemplos, meus irmãos, sobre como é possível um cristão esfriar na fé. O primeiro deles é a diminuição de vindas ao culto. Não quero que nenhum dos irmãos faça esse teste, mas eu quero que os irmãos não, se encontrar algum dos irmãos que antes frequentava aqui todos os domingos, terças e todos os atos da igreja, encontre esse irmão e veja como está a fé dele. Ele pode falar para você até, inclusive, que está bem na fé, tudo. Mas se você encontrar ele, você vai ver que as práticas deles não são condizentes com aquele homem que antes havia de frequentar a igreja com uma certa assiduidade. Esta é a primeira regra, meus irmãos. Quando você para de buscar a Deus, você acaba dizendo assim, olha, eu consigo sozinho me virar. E qual de nós aqui é capacitado para sozinho se virar, sem buscar ao nosso Deus? Ah, mas eu oro em casa. Mas, meu irmão, para de frescura. Como fala o nosso pastor, né, Marcondes, né? Ele fala muito sincero, seja sincero com Deus, seja sincero com Deus. Você sabe que quanto menos você vir ao culto, você vai ter mais dificuldades para você vir aqui ao culto. Prova disso é quando você é convidado, você fica, para acordar de manhã é mais difícil, tudo é mais complicado. E outra vez, quando acontece esse esfriamento na fé, é quando você às vezes tem uma decepção com um profeta de Deus, um homem de Deus na verdade. Quando você vai para uma igreja, que aquele pastor ali, você depois vê a vida dele totalmente contrária aos caminhos do Senhor, uma vida totalmente contrária àquilo que ele prega no púlpito. Quando você enxerga isso e de fato tem a certeza que isso está acontecendo, você desanima na fé. Você se sente decepcionado e totalmente impotente, porque você via uma pessoa que era exemplo, hoje não mais sendo. E você pode esfriar na fé também por esse motivo. Tem outros, mas eu coloquei esses 2 como principais. Por isso que sempre ressalto a todos os irmãos que somos nós que precisamos de Deus. Se quando nós entendemos que todas as vezes viemos ao culto, auxiliamos a obra, façamos as nossas orações, jejuns e realizamos o bem ao próximo, isso tudo é porque temos um único sentimento e propósito. Amamos a Deus e declaramos que sem Ele nada somos. Lembre-se que somos nós que precisamos de Deus. Viemos ao culto porque precisamos de Deus. Servimos ao Senhor porque precisamos dEle. Oramos porque precisamos de Deus. Tudo isso que eu acabei de falar, meus irmãos, resume-se, estamos aqui porque precisamos de Deus. Agora eu lhes pergunto, eu não quero saber o que cada um tem passado aqui, dos irmãos que estão presentes ou não estão presentes, daquele que nos assistem, que já faz até inclusive algum tempo que não vai para a igreja, talvez se decepcionou com algum pastor. Eu não sei o que a vida colocou no seu caminho, o que a vida apresentou a você. Mas eu faço uma pergunta. Quando eu venho para a igreja, para cada um que aqui está, faço também essa mesma pergunta. Quando eu venho aqui para a igreja, eu sei que eu preciso de Deus e tenho essa necessidade de buscar, adorar e exaltar o nome dEle. Será que é somente eu que penso assim nessa igreja, meus irmãos? Será que somente eu que penso assim com todos que assistem? Será que é somente eu que preciso de Deus? Porque se enxergarmos as outras igrejas, esses grandes templos, com 10.000 pessoas em cada culto, damos a entender que não somos nós que precisamos de Deus, e sim Deus precisa de nós, porque Deus tem que fazer tudo para nos agradar. Como filhos mimados nós somos, Deus dá um carro, senão não continuo congregando. Deus me dá uma casa, me dá um emprego, senão não continuo congregando. Então inverteram as proporções e agora colocaram Deus no banco e os homens no púlpito. E Deus tendo que ouvir os homens. Deus, Ele atende nossos clamores. Deus, Ele atende nossas orações. Deus, Ele olha o seu coração e vê suas necessidades. Mas que esse não seja, meus irmãos, jamais o objetivo de você estar presente todos os domingos, todas as terças ou todos os cultos. O seu objetivo de estar aqui presente é porque você ama a Deus e precisa dEle. Não justifica uma vez você precisar de Deus, como eu mesmo. Meu casamento estava passando por grande tribulação, precisei de Deus e vim para a igreja. Mas eu não estou aqui porque eu quero que meu casamento esteja bem. Não é porque eu quero que meu casamento esteja bem, eu estou aqui todos os domingos, todas as terças ou qualquer outro dia. Eu estou aqui porque primeiramente eu preciso dEle. Depois, consequentemente, eu sei que Ele me abençoará nas outras áreas. Mas a principal razão e motivo que eu estou aqui é porque eu amo Ele e declaradamente declaro a Ele: preciso do Senhor Jesus. Amém? Quero concluir, meus irmãos, e deixar também claro, quando um dia a igreja entender isso, a igreja no total, todos os homens do Brasil entender isso, haverá um esvaziamento dessas grandes igrejas nessas pregações de teologia da prosperidade.
Quando eu vejo que há pregações de teologia da prosperidade, igrejas com 10 mil cada culto, é sinal de que esses homens precisam entender qual é esse amor de Jesus e qual é a real intenção de estarmos nos cultos. Não é conseguir as coisas, é adorar a Deus, é declarar que precisamos dele. Para finaliza os irmãos dizendo que cada um de nós tem a razão agora para vigiar cada vez mais sobre como está a nossa fé. Talvez você subiu essas escadas aqui sem esperanças, às vezes na sua fé, de continuar firme no evangelho do nosso Senhor Jesus. Talvez cada degrau foi um martírio para você subir aqui. Será que é isso mesmo que eu tenho que estar fazendo, estar vindo aqui para a igreja? Eu quero deixar claro para os irmãos, a grande minoria será os que irão perseverar. A grande minoria estará do lado daqueles que irão declarar o seu amor ao Senhor Jesus, que irão continuar declarando ao Senhor Jesus o amor. O mesmo amor do primeiro encontro com o Senhor Jesus vai ser o mesmo, sem mudar. E a maioria vai deixar se corromper, ou devido às questões do mundo, vai enfraquecer o seu amor. E como Jesus deixa muito claro no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele disse que vai ser uma dificuldade que aquele irmão vai passar. E se ele não for até o fim, perseverante, ele não vai conseguir ser salvo. Amém? Independentemente do que está acontecendo em sua vida, saiba sempre que você precisará de Deus. Sempre, meus irmãos. Em tudo que acontecer na vida de vocês, saiba, seja bom ou ruim, se a sua vida está próspera ou não, saiba que é você que precisa de Deus. Jamais isso mudará. Que os irmãos perseverem, pois somente esses serão salvos. Queria deixar claro para os irmãos que não sou eu, nem o pastor André, nenhum dos pastores aqui da casa de oração, nenhum dos irmãos que vai tomar essa decisão de ir até o fim, de perseverar até o fim. É você, sou eu, somos cada um de nós. É uma decisão individual, manter esse amor que conheceu do Senhor Jesus até o fim. E eu quero dizer para todos os irmãos, a Bíblia está recheada de homens que perseveraram até o fim, que foram com esse amor até o fim e perderam suas vidas, inclusive. Eu quero seguir o exemplo desses homens. Eu quero ir até o fim como esses homens. E quero ao meu lado cada um de vocês. Glórias a Deus, meus irmãos. Que todo louvor, que toda paz, que toda adoração, que toda exaltação seja dada ao nosso Senhor Jesus. As palmas ao Senhor, nosso Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.